É muito comum no nosso meio cristão surgirem algumas dúvidas em relação à nossa área sentimental. E uma dessas dúvidas que nos surgem é em relação a propósito, eu devo ou não fazer, como eu devo estar orando, pedindo por um relacionamento para Deus. Então essas dúvidas elas são bastante recorrentes em nosso meio e o assunto do nosso vídeo é sobre isso. Antes de darmos continuidade ao assunto, já quero pedir para que vocês possam estar encaminhando para as amigas de vocês que estão aí na dúvida se ora ou não por um relacionamento e algumas outras áreas da vida delas. Então, se fizer sentido para vocês, encaminha, compartilha, dá like e continue com a gente até o final, que eu garanto a vocês que o assunto de hoje vai nos edificar muito e vai ser uma bênção tanto na vida de vocês como está sendo na minha. Então, vamos para o assunto de hoje. Eu gostaria de dar início num texto bastante conhecido que fica em Lucas, no capítulo 11, do versículo 9 e 10. A gente só vai ler esses dois. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Então, esse versículo, ele nos apresenta uma oração um pouco diferenciada, né? Muitas das vezes a gente fica naquela, será que eu só quero pedir, eu só vou para Deus para pedir. E a gente vê que esse versículo, a gente pode sim, em nossas orações, pedir para Deus por algumas coisas que nós estamos ali necessitando. Temos algumas petições, né, que nós podemos ir recorrer a Deus, né, diante de Deus para alguns pedidos. E devo pedir um relacionamento para Deus? Em primeiro lugar, que a gente precisa ter muito em mente é que Deus, ele é o maior interessado em todas as áreas da nossa vida. E pense nessa área em específico, a área sentimental, como se, em sua oração, como se você estivesse conversando com seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, enfim. Pense nessa área em específico como se fosse uma conversa com seu melhor amigo. Porque Deus, ele é um dos maiores interessados em nossa vida. E essa área em específico, ele quer nos dar discernimento, sabedoria, para que nós possamos fazer escolhas corretas, escolhas sábias. A gente já vem, né, falando sobre esses assuntos no decorrer de várias séries, e quando a gente fala sobre essa área em específico, a vida sentimental, a gente encontra bastante tabu, né? Aquele tabu, aquele medo de estar falando sobre isso. Ah, será que eu devo fazer um propósito? Ah, será que eu devo estar pedindo para Deus, né, um relacionamento? E muitas das vezes isso é levado e interpretado, né, por muitas outras pessoas como algo que a gente tá desesperado, tá carente, a gente tem que estar recorrendo a Deus por um milagre, enfim. Muitas pessoas criticam, né, as pessoas que oram por essa área em específico, pedindo por um relacionamento. E a gente também encontra o outro extremo, que
não oram por essa área em específico, não estão orando, pedindo por um relacionamento, justamente por medo de achar que isso é demais para Deus, Deus não tá preocupado comigo, enfim, já foram tantas frustrações que a pessoa nem tá mais importando em estar orando por essa área na vida dela. Então, assim, o que a gente precisa entender é isso. Em primeiro lugar, que Deus ele é o maior interessado em todas as áreas da nossa vida e que nessa área em específico a gente precisa ter muita cautela, muita sabedoria para estar orando, pedindo por uma pessoa, por um relacionamento. Porque a gente precisa ter muito cuidado que a oração, ela não é um meio de manipular a Deus. Entende? Não é um meio que não é aquele momento de pedir para que Deus cumpra a nossa vontade, porque às vezes a gente tá ali pedindo, chega em Deus, né? Fala dos nossos desejos egoístas e abre mão da vontade dele. E é um momento, a oração é um momento em que a gente tem que pedir sabedoria, discernimento para as nossas escolhas, para a gente fazer, cumprir a vontade dele, fazer escolhas que honrem e que cumpram de fato aquilo que ele quer para nossa vida. E a oração, a gente precisa entender, ter em mente que ela não é feita para mudar o que Deus está fazendo ou irá fazer. Ela é feita para nos mudar. Nos mudar. Então, pense nessa área e coloque na mente de vocês aquilo que é essencial e tem valor para Deus. É engraçado que o próprio Jesus ele menciona sobre isso ao falar de oração, que a gente pede muitas das vezes e não temos porque não sabemos pedir. Olha aí, né? É grande ironia. A gente pode recorrer a Deus, só que muitas das vezes a gente não recebe porque não sabemos pedir, né? Então, um dos grandes problemas dessa área em específico da vida, de orar por um relacionamento, é que idealizamos uma pessoa com base apenas nas características físicas. Tô falando aqui das características físicas. Então, as nossas orações, por muitas, às vezes eu não tô generalizando, claro que tem aquelas pessoas que fazem as orações corretas, enfim. Eu estou falando da grande parte da questão da nossa idealização, né? Das nossas vontades egoístas, né, de satisfazer a nós mesmos até nas orações. Então a gente acaba que exigimos uma lista enorme para Deus, né, de características. Eu quero que ele seja moreno, eu quero que ele seja loiro, eu quero que ele tenha olhos azuis, que não sei o que, tererê. A gente acaba pedindo baseado nas características físicas, naquilo que nos chama a atenção em uma pessoa. E sem considerar os outros aspectos. É óbvio que a atração física, ela é importante. Eu tenho que gostar daquilo que eu tô vendo, né? Porque se eu não gostar, eu também não vou me relacionar, né? Só que eu não tô falando apenas disso. Não quero que as nossas orações fiquem focadas apenas nisso e desconsideramos os outros aspectos, até porque a atração física, o físico da pessoa, até o nosso,
um dia vai acabar, isso passa, né? Então, a gente não se relaciona com uma pessoa baseando só nisso. Então, os nossos pedidos de oração não podem ser focados apenas nisso. É muito claro, é importante a gente orar para Deus, pra gente pedir, né, por uma pessoa que a gente goste realmente, enfim. Mas a gente tem que fazer a oração correta. Então, diante de tudo isso que foi falado e como eu devo estar orando por um relacionamento, ore, peça a Deus para que essa pessoa teme a Ele, teme ao Senhor e tenha compromisso com o reino, com a vontade de Deus na vida dele. Observe como essa pessoa em seus relacionamentos pessoais e interpessoais, porque, né, com a família, com os pais, ser uma pessoa que honre os pais. Observe tudo isso. Gente, isso é muito importante. Muitas das vezes, por estarmos apaixonadas, a gente ignora esses fatos, né? Esses detalhes que são muitos importantes. Porque é nesses detalhes que a gente sabe, que nós sabemos que como que a pessoa vai nos tratar. Isso é muito importante. Ore também pedindo para que a pessoa tenha um bom caráter, seja respeitoso, trabalhador. Pede, sabe, essas características para Deus. Se possível, anote as qualidades, sabe? Peça a Deus as qualidades que vão combinar com a sua, e os defeitos suportáveis também. Liste, se for possível, gente, liste tanto as qualidades como os defeitos. Faça a listinha daquilo que vocês suportam e daquilo que vocês não suportam numa pessoa. Porque se tem uma coisa que Deus sabe e nos conhece bem, é para nos deixar, nos permitir entrar em relacionamentos que vai além do nosso limite. Então ele sabe o que é melhor pra gente, ele sabe o que precisamos, ele sabe do que necessitamos e até onde iremos suportar, até onde você irá suportar. Então peça e confie, não tenha medo de pedir, olha, eu não quero isso, sabe? Deus sabe dos nossos limites, até onde iremos suportar. E para finalizar, se você quer orar por um relacionamento, por um amor, ore primeiramente para que você se torne essa pessoa amorosa, essa pessoa que seja atraente para uma outra pessoa, para que você se torne uma pessoa desejável, uma pessoa que se mostre cada vez mais interessante para o outro. Porque não adianta também a gente ficar só pedindo e a gente não ser, né? Porque é muito mais fácil a gente jogar a bomba, né, pro outro e esquecer de nós mesmos, né, de nos corrigir. É igual eu falei no início, a oração, ela não é para mudar o que Deus está fazendo, mas sim para nos mudar. Então, se eu quero uma pessoa assim, será que eu estou me tornando tal pessoa? Opa, será que eu não tenho que mudar essa área em específico? É claro, gente, é claro que Deus, ele não vai te entregar
uma pessoa 100% perfeita, até porque essa pessoa não existe. Nem a gente é, que dirá o outro, né? E então, só tenha esse cuidado das vezes a gente tá pedindo algo extraordinário para Deus, algo bastante assim, uma pessoa tão interessante e tudo, e a gente não é nada disso. Então invista em si mesma, invista no seu profissionalismo, invista no seu emocional, busque conhecimentos em várias áreas da sua vida, busque firmar cada vez mais a sua intimidade em Cristo, porque só Ele vai suprir o vazio em todas as áreas da nossa vida. E a nossa esperança tá nele, não tá no outro. Então, assim, a minha felicidade não pode estar no outro, está em mim. Então, em um relacionamento diário com Deus, com Cristo, que eu estarei ali moldando a minha identidade, me encontrando cada vez mais nele, mudando quem eu sou, em todos os aspectos, e firmando cada vez mais a minha segurança emocional nele. E assim, quando eu encontrar uma pessoa interessante, eu saberei eu já vou, né, já estarei sabendo qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, assim, eu farei uma boa escolha. Mas eu não vou ficar esperando que Deus me faça um milagre, enfim. Não. Eu preciso também me tornar uma pessoa interessante. Eu preciso, além de orar por essa área, para fazer uma escolha correta, porque baseado na palavra de Deus, Ele nos abençoa ricamente com muitos ensinamentos de como a gente deve fazer uma escolher bem nossos relacionamentos no geral, principalmente nessa área em específico, uma pessoa que nos ajude em tudo. Então, assim, a gente tem que fazer boas escolhas, mas nós também teremos que nos tornar uma boa escolha para o outro. E é só Cristo para nos ajudar a mudar e ter uma visão geral sobre o outro, não só baseado nas características, né, mesquinhas, egoístas que eu tenho dela, que eu busco no homem, enfim. Claro que isso é importante, como eu disse, a gente também não é de ferro, né? A gente precisa gostar do que a gente vê, a gente precisa se agradar. Mas é aquela coisa, eu não posso focar só nisso, né? A pessoa também tem lá suas qualidades. Então, ore para que Deus te coloque, né? Te dê direcionamento, te dê discernimento para fazer a escolha correta baseado no que a pessoa é e não no que ela tem, enfim, de físico ali para te oferecer. E eu peço, né, a minha oração é para que Deus ele possa abençoar cada vez mais, te dê direcionamento cada vez mais na sua área sentimental, né? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês se tornem essa pessoa interessante, se deixem também serem encontradas, não fiquem totalmente fechadas para relacionamentos, se deixem, né, ser encontradas. Às vezes tem uma pessoa bastante interessante que tá aí, às vezes do seu lado, e você não
você tá aí bloqueada ou focada em alguém e que nem é lá essas coisas e nem vai te edificar, mas se deixem, né, tá? Se permitem viver um relacionamento que realmente agrade a Deus. Então é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo.